No oferecimento de pocilga.com.br está no ar mais um VaraCast. E no programa de hoje vamos falar sobre o Oscar. Sim, a 93ª edição do Oscar ocorreu no dia 25 de abril de 2021. Bom, a premiação desse ano foi bem diferente, né? Por causa da pandemia. Eles resolveram fazer uma cerimônia presencial, mas uma parte do público estava no recinto, outra parte estava em outro local, tipo uma arquibancada para uma plateia. Tinha gente que estava em links como Londres, Paris. Mas enfim, a pandemia mudou tudo, né? Assim, sem cinemas, o streaming ganhou ainda mais força, né? Tipo Netflix, Amazon, Disney Plus, até o Facebook teve filmes indicados e vencedores, né? Então estão aqui comigo, vou apresentar aqui os convidados, né? Vamos começar com ela, nossa porcolonista, Bianca Nascimento. Dê seu olá. Oi, gente, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. E esse Oscar aí é pra provar que a gente pode chegar na idade da Glenn Close rebolando. E quem também está aqui comigo é o homem de poucas palavras, senhor Mário Bastos. Dê seu olá. Olá pessoal, estamos aqui para falar mais um pouco sobre o Oscar 2021. Se você não sabe, ele aconteceu, né? E já estamos em 2021, não fiquem assustados, não estamos falando do futuro, estamos em 2021, 2020 já acabou, pode parecer que não, mas acabou. Parece que 2020 não acabou mesmo, pois né? Pois é, Ramon e Xarope não brigaram porque o filme foi lançado, não foi lançado, aqui no Brasil, não sei o que lá. Não era com Xaropes não, rapaz, a polícia do IMDB é Dario. É Dario. E o agente infiltrado é Júnior. Todo ano, galera, todo ano a mesma discussão, a gente vive um eterno dia da marmota, né? Mas vamos lá. 2020 não teve briga porque não teve cinema, né? Como é que você vai discutir se os filmes estrearam ou não no cinema? Quer dizer, teve cinema pros loucos que, respeitando quem... Eu não sei, eu vivo atualmente de sexo, drogas, rock and roll e RPG. Tirando sexo, tirando drogas fora álcool e o rock and roll de vez em quando e RPG com mais frequência. A minha vida é isso. Muito bem. Mas sim, uma das mudanças da pandemia foi justamente que eles ampliaram a janela, né, de lançamentos, que anteriormente os filmes tinham que ter sido lançados até o dia 1 de dezembro do anterior, só que esse ano eles estenderam até fevereiro. E a regra também de que o filme tinha que ter sido exibido pelo menos durante uma semana em cinemas de Los Angeles e Nova York também teve que ser deixada de lado. A condição é que os filmes teriam que ter originalmente sido planejados para estrear no cinema, né? Mas enfim, vamos começar então falando dessa cerimônia que foi muito estranha. Foi produzida, dirigida pelo Soderbergh, Steven Soderbergh, que já tinha dito que ia se aposentar no início dos anos 2000 e até hoje continua aí fazendo filme, fazendo um monte de coisa. E ele optou por filmar como se fosse um filme, né, com 24 frames por segundo, tela widescreen. A cerimônia fez um plano, entrada, né, acompanhando Regina King e tal, com créditos, aí você, o negócio vai ser diferente e tal. E a academia quis fazer essa mudança em relação às premiações que vinham ocorrendo, tipo o Grammy, que foi feita toda online, né, via Zoom. Fizeram questão de fazer o negócio presencial, ou pelo menos em parte, né, teve que em Londres, link em Paris, uma parte ficou ali na sala mais aberta, outra parte ficou tipo numa parada. E o início foi até interessante, mas depois eles tiraram também a questão da limitação do tempo dos discursos de agradecimento, então teve gente que ficou lá, tipo, com 10 minutos falando, e isso porque, who cares, né? Mas também eles estavam com uma janela ali eu acho que eles estavam com espaço, porque nas outras
nos anos, tradicionalmente, tem aquelas apresentações com música, orquestra, não sei o que, e não teve nada disso. Então, eles tinham mais espaço pra cobrir esse buraco. Eles estavam assim, tava parecendo muito mais um jantar formal, uma coisa assim, do que... eles não estavam no teatro, num lugar que tinha uma pauta de horário, não sei o que, acabou que foi muito mais enxuto. Você quer começar falando, Bianca, sua opinião sobre a minha opinião é mais polêmica? Assim, eu acho que, por ser diferente, eu acho que causou um impacto mesmo nas pessoas, mas acho que eu não esperava nada mais do que isso, assim, eu não tava esperando muito, na verdade, minha expectativa já era baixa, porque a gente estava realmente vivendo uma circunstância atípica, e todas as outras premiações vinham estavam flopando, né? Tava todo mundo, assim, já meio que, fazer por vídeo, não tava dando audiência, tá vindo tava uma decadência, assim, as premiações. E aí o Oscar resolveu fazer essa coisa híbrida, que eu acho até que não foi de todo ruim, na verdade, né? E como eles tendo esse privilégio lá de que já boa parte da população já foi vacinada, então eles conseguiram... E aí eles conseguiram orquestrar também o link lá em Londres e lá em Paris. Eu achei bacana isso. Esperava coisa, então eu acho que no fim, pra mim, foi bacana, até porque foi mais curto, eu sempre achei a premiação muito longa, muito extensa, acabava muito tarde. Consegui, de fato, acompanhar mais, e eu gostei também que as pessoas que os ganhadores tiveram um pouco mais de espaço pra expressar, não foi aquela correria, ganhou o prêmio, agradeço a minha mãe e meu pai, um beijo, tchau, entendeu? Mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai, pra você. E por conta até desses espaços de respiro ali, teve situações que aconteceram. Aqui, eu acho que Frances McDormand tem que ganhar um Oscar adicional pelos discursos mais diretos, breves e críticos. Assim. Os discursos dela sempre assim, 30 segundos, não é minha mãe, é meu pai, assim. O mundo, o universo, é isso aí, acabou. Ela vai direto ao ponto, né? Mas tchau. Ela fala o que importa de verdade e vai reto ali na direção. Mas ela deu um uivo lá que foi bem, então eu acho que teve essas coisas inesperadas das reações dos artistas que também foi bacana, né? Os discursos, como ela ganhou, já vamos até comentar um pouco das premiações, ela ganhou 2 prêmios, né? Ela ganhou o prêmio de atriz do filme, né? Do Nomadland, que ela era uma das produtoras. Então, eu diria que até 3, né? Porque o de roteiro, ela comprou os direitos. Ela não trabalhou no roteiro. O roteiro não ganhou, não, jovem. Ele ganhou de direção, ganhou de direção, produção? Foi direção. Não ganhou de melhor roteiro adaptado? Acho que foi sim. Não, o roteiro adaptado foi o Bela Vingança. Não, o adaptado foi meu pai. Bela Vingança é original. Foi meu pai. O Bela Vingança foi original, certo? É isso mesmo. Eu gostei muito. Né? Minha opinião é polêmica porque eu achava que ninguém tinha gostado mais. Mas eu gostei. Olha, tá na pauta, gente. Uhum. Ele ganhou 3 prêmios: direção, atriz e filme. Parabéns, merece um filme. Direção, atriz e filme, é isso aí. Mas o uivo que ela fez foi em homenagem, né, ao integrantes da equipe do filme. Eu não lembro agora se foi uma das pessoas que parte da equipe do filme, ela se suicidou. Tipo, foi uma homenagem a essa pessoa. Até o fim do programa eu pesquiso. Depois pra gente comentar desse filme, porque esse filme merece ser comentado bastante. Esse filme mexeu muito comigo, mas mais à frente a gente fala. Sobre a premiação, eu gostei muito, viu? Eu vi algumas pessoas comentando que tava chato. Vou citar mais uma vez Xarope. A primeira vez que eu vi o Oscar, vou voltar aqui, momento nostalgia, foi em 85. Eu me lembro, eu era criança e me marcou. Me marcou porque eu vi, teve uma apresentação, a trilha sonora a música Ghostbusters estava concorrendo a melhor canção original. E aí tem a apresentação, sempre tem, né? Muito legal, assim. Aquilo ali me fascinou. Dali em diante, fisgado. E eu queria assistir o Oscar todo ano, né? Pessoas queriam ver jogo de futebol, essas coisas, eu queria ver o Oscar. E o Oscar sempre teve esse lado meio chato, assim, meio arrastado e tal. Ultimamente eu tenho percebido que eles tinham se preocupado, vinham se preocupando em deixar a premiação menos arrastada, né? E controlar os discursos faz parte disso. Mas essa de ontem eu achei... Essa última eu achei ótima, porque eu gostei muito da ordem dos prêmios. Sempre me
me incomodava, entendia direito, porque que ator coadjuvante vinha logo no início. Ator e atriz coadjuvante, por que vinha logo no início, né? Que eu achava que eram prêmios importantes. Eu achava que os prêmios mais importantes deviam ficar mais à frente na noite. Eu entendia direção, melhor filme, melhor ator e melhor atriz, seus 4 últimos prêmios, né? E eu acho geralmente também, pô. Não, eu entendia. Era o que era o básico. Mas melhor ator coadjuvante e atriz era logo no início, né? Era logo nos primeiros, assim. Tinha coisas que eu tive impressão, Ramon e Bianca, agora, não sei se vocês concordam comigo, Ramon comentou que foi alguma coisa relacionada, eles achavam que era... Desculpe, Ramon, tô citando você antecipadamente, depois você pode dizer que é mentira minha. Mas Ramon falou, a gente conversando, que deixaram o prêmio de melhor ator por último, achando que Chadwick Boseman poderia ganhar e tal. Pode ser isso também, eu não tinha pensado nisso, mas na hora que eu vi primeiro, eu esperava que Anthony Hopkins fosse ganhar. Torcia por ele, mas não esperava. Torcia por ele. Eu tinha certeza que Chadwick Boseman ia ganhar. Eu me lembro comentando aqui com o Safira. Não, Anthony Hopkins está no melhor papel da vida dele, mas quem vai ganhar é Chadwick Boseman porque ele morreu. E a gente sabe que tem essas coisas no Oscar, não tem nada de errado nisso. E, assim, às vezes o cara ganha pelo conjunto da obra mesmo, né? Não por só o que ele fez. E Boseman foi um ator que merecia um Oscar. Merecia mesmo. Agora, você concorda de ter sido o último prêmio esse? Você concordou que pra ordem ter mudado dessa forma pra você então, ficou melhor? Eu não sei qual foi o motivo, mas eu gostei porque eu acho que eles privilegiaram, pra mim, talvez o mais importante no cinema, que é o ator. Eu acho que... Faz sentido, eu não tinha visto por esse lado. A primeira vez, depois Ramon falou que poderia ser tido essa organização pra deixar mais impacto, mas quando eu vi... Agora, eu não entendi melhor direção ficar tão atrás, né? Enfim, tem muita coisa que é mistério, que a gente não entendeu muito bem. Poderia ser melhor direção, melhor filme e melhor ator e atriz, ou atriz e ator, aí poderiam variar um ano no último ator, no ano última atriz, mas eu tive a impressão que eles estavam querendo privilegiar os atores, né? Que são as coisas mais importantes do filme. Eu não tinha tido essa sua percepção interessante, porque eu também tive a mesma percepção do Ramon, assim, de cara, então deixaram pro final porque vai ser uma homenagem ao Chadwick Boseman, só isso. Na hora eu nem tinha pensado nisso, depois o Ramon falou, pode ser que tenha sido isso mesmo. Mas, enfim... Mas também já houve outros momentos na história do prêmio, atores, eu não sei se atrizes também, mas atores eu me lembro claramente, atores que morreram no ano, que ganharam o prêmio de melhor ator, claramente porque faleceram naquele ano, não necessariamente porque eram atores ruins ou medíocres. Aquela performance não foi necessariamente aquela do prêmio. Eu não me lembro exatamente alguém agora, mas certeza que isso já aconteceu pelo menos 1 ou 2 vezes, que o cara ganhou porque morreu, eu não lembro agora. E não mudaram nada, entendeu? O que eu acho interessante, independente dos motivos, é que a academia tá buscando se ajustar aos novos filmes. Isso é um bom indício, entendeu? A gente viu muita representatividade nesse prêmio, viu muita preocupação em dar espaço para todo mundo. Eu acho que é uma preocupação sincera mesmo, entendeu? Eu acho que a academia tá mudando e eu acho que isso foi legal. Devo admitir que eu dormi em alguns momentos, quem não dorme, né? Nós somos velhos. Mas eu perdi o Oscar de melhor atriz coadjuvante, depois eu acordei assim, meio assustado, eu tive que olhar no Google. Mas, no geral, eu achei muito justo. A atriz que ganhou, você não tinha assistido o filme mesmo, então tudo bem. Você não tinha visto o filme. O Minari, tanto faz. Mas no geral, eu achei muito justo. Achei que as premiações são muito justas, entendeu? Quem ganhou, que merecia ganhar. E assim, quem perdeu não é que merecia perder, porque é gente boa. Por exemplo, você pega Judas e o Messias Negro, era difícil você escolher entre Lakeith Stanfield e Daniel Kaluuya. Os dois estavam maravilhosos. A gente sabia que Daniel Kaluuya ia ganhar porque ele é o ator principal, né? Escreveram ele como ator coadjuvante porque os produtores escolhem. É mesmo? Porque eu fiquei nessa pensando sobre isso, discutindo aqui em casa isso aí, porque eles escreveram os dois como coadjuvante, tudo bem, a gente entendeu que era uma estratégia. Mas, se você pensar no filme em si, Judas e o Messias, o Lakeith, o personagem dele... Ele é o principal. Ele é o personagem que conduz a história até o fim, entendeu? E você vê no fim o desfecho da vida dele, o que aconteceu e por que daquela história. Só aconteceu por causa dele. É verdade, pode ser um ou outro, mas a figura do personagem de... Agora esqueci o nome do personagem do... Fred Hampton. Fred Hampton, obrigado, Ramon. A figura do Fred Hampton enquanto figura histórica é uma figura que... Mas, assim, mais protagonismo. Ele tem mais protagonismo histórico, isso sim. É isso. Os dois estavam... Então, assim,
assim, a gente vê claramente que foi uma estratégia, mesmo que isso acontece, a gente sabe como é bem isso aí, né? Sim, Porque não tinha outro. Além dos dois, quem seria o outro? Quem seria o ator principal do dois? Pois é. O filme coloca os dois meio que no mesmo patamar, né? Mas você cria uma bizarrice, né, do filme que não... Mas isso é uma estratégia Sim, dos produtores, a gente sabe. Do estúdio, que... Bom, mas é isso, a minha opinião sobre a cerimônia é isso. Eu gostei, espero que no ano que vem, sem Covid, eles utilizem isso meio que como esse ano como um teste e melhorem as coisas. Eu acho que o que tinha Mas não ficou, Mário, um anticlímax, assim? Não sei se não foi. Pra mim, eu acho que não foi porque inverteram a ordem e botaram o melhor filme antes. Eu acho que o anticlímax ficou porque tava todo mundo na expectativa de que o Chadwick Boseman ia ganhar o prêmio. Talvez, e aí surpreenderam eu ainda com o Anthony Hopkins. E ele nem foi na cerimônia, ele nem não puderam acho que não eles nem puderam receber um vídeo com uma declaração dele. Então, assim, ficou aquela coisa assim, o cara nem se pronunciou, se erraram de uma forma muito fria. A idade dele, né? Ele não podia viajar, ele não se sentiu seguro pra viajar. E aí, mas também não conseguiu fazer nenhum... Ele não participou de maneira nenhuma, né? A academia não autorizou, né? Porque queriam fazer nada via Zoom. Queriam fazer tudo ou presencial ou com aqueles links lá ao vivo. Aí o Anthony Hopkins queria participar via Zoom, não deixaram. Você sabe que daria pra fazer? Daria pra gravar com todos os indicados a ator. Gravaram uma declaração se ganhar. E aí, pra não ficar parecendo que ele tava sendo favorecido, e deixava gravado o discurso, entendeu? Eu fiquei surpreso porque eu não ficava tão feliz com a premiação de um ator. Mas eu acho melhor de falar isso mais à frente. De fato, mereceu, concordo com você, Mário, mas surpreendeu. Assim, mereceu, todo mundo sabe que ele merecia. Mas a gente tava com uma outra expectativa. Eu acho que por conta disso e o fato de que ele não teve discurso dele, aí ficou aquela coisa, um corte frio, brusco, terminou a cerimônia, todo mundo fechou as cortinas e foi embora. E aí eu acho que foi muito mais pela nossa expectativa do que pela ordem. Eu acho que pra mim, teria que acabar com o melhor filme sempre, né? Você pode até botar melhor diretor, melhor atriz, melhor ator, é sobre o melhor filme no final das contas, né? Mas, enfim, vai entender o que aconteceu, né? A gente tem muitas especulações, nenhuma resposta. Sim, eu ia falar justamente isso que você falou da questão de celebrar os atores, mas o cinema é uma arte coletiva, né? Então eu acho que o correto é você terminar com o melhor filme, que o melhor filme é a junção de todos os fatores, de cada parte, né? Tipo, o som, a fotografia, a montagem, o roteiro, as atuações, você soma tudo e tem a trilha sonora e você tem o filme, né? Então eu acho que... Todo mundo sobe no palco pra receber aquela comoção e todas essas pessoas envolvidas vão lá, entendeu? Participar dessa recepção do prêmio. Eu acho que era isso que ficou marcado pra gente, o melhor filme. Sim, ele coroou o final da cerimônia por conta disso. Quando a gente lembra do Parasita ano passado, como foi a festa dos coreanos lá em cima do maravilhoso. Terminou com a energia lá no alto. E dessa vez, eu acho que o Oscar da pandemia casou exatamente com a pandemia. Ficou aquela coisa meio broxante, assim, no final. Eu acho que tiveram coisas que funcionaram, mas teve outras que, por exemplo, quando você vai apresentar os indicados, e aí o interessante é você mostrar trechos do filme, da atuação. Aí tive, por exemplo, nos atores, aí a pessoa que tava lá, o apresentador ia lá, falava, fulano, aí acho que para os coadjuvantes, aí acho que, não sei se foi Laura Dern ou se foi Reese Witherspoon, que foi comentar dizendo, não, acho que foi Laura Dern, que aí comentou, fulaninho começou a carreira porque fez tipo um trivia, assim, ou então dizendo, eu gosto muito da sua atuação por causa disso e disso e disso, só que aí você não vê a trecho da atuação. Teve alguns prêmios que você nem sabia direito, principalmente as categorias menores, tipo, de animação que não passou trecho, aí você fica, você nem tem a chance de conhecer o negócio direito, só aparece lá um monte de gente que você nunca viu na vida, é meio complicado, mas teve... Mas num todo, assim, tá pra vocês. Vocês acham que, no geral, foi uma cerimônia bem previsível, assim, com os resultados, assim, com os prêmios. Eu acho que não foi não teve tanta zebra, não, né? Não teve, assim, surpresas muito grandes. Foi razoavelmente equilibrada, né? Dos 8 indicados,
a melhor filme só Os Sete de Chicago, que não levou nada. Todos os outros, cada um levou pelo menos prêmio de consolação pra casa. Tiveram, sim, algumas que a gente já comentou, de Tony Hopkins. Teve o roteiro adaptado, que o favorito era Nomadland e ganhou. Esse foi uma grata surpresa. A questão de ator e atriz, prêmio do sindicato, os favoritos eram os atores de A Voz Suprema do Blues, né? E tinha chances de entrar para mais um marco na história, de ser a primeira vez que os atores, né, o coadjuvante e os principais, nenhum ser branco. Mas acabou que não deu certo, né? Mas ainda assim foram merecidos. Questão da direção, né? Que é a primeira vez na história que 2 mulheres foram indicadas na categoria, que somado a essas duas, somente 7 mulheres foram indicadas na história da premiação. Então, questão da diversidade, é o que o Mário comenta, tá mudando, mas ainda tá a passos bem... Tartaruga. É. Aí a gente não sabe se a gente comemora ou se a gente sente vergonha de uma estatística dessa, né? Porque eu fico nessa assim, será que a gente comemora? É um avanço? É importante sentir vergonha pra lembrar que demorou muito pra isso chegar até onde chegou, mas também reconheceu que tá feito. Na verdade, eu falei que eu nem reconheci o esforço da academia, né? Em mudar. Sim, não que está mudando. Eu acho que pra isso se espelhar de fato nas premiações ainda leva um tempo, assim. Eu acho que eles estão fazendo pequenas mudanças, mas vai muito aos poucos, né? Isso vai aparecer de fato muito aos poucos. Eu acho que é importante a gente ter vergonha quando a gente lembra que uma mulher como a Viola Davis foi indicada já uma caralhada de vezes e não ganhou nenhum ainda. Isso eu acho que isso é um motivo de vergonha. Tem Meryl Streep 1000 vezes e ganhou outras outras, né? Então teve o recorde negativo, né? De Glenn Close, que acho que 8 indicações e se igualou ao ator 8 indicações e nenhum prêmio. Acho que isso a gente não pode esquecer, né? Essa questão da... Teve Rita Moreno também, que é importante, também no Oscar esse ano. Ela apresentou o prêmio de melhor filme, né? Sim, Glenn Close fez só a dancinha lá do bumbum, né? Um dos momentos mais marcantes da cerimônia, inclusive. Imagine. Foi muito legal. E outro, a gente entrando aqui um pouco nessa questão dos discursos, né? Eu queria comentar 3 momentos que eu gostei muito. Eu gostei muito do discurso do Daniel Kaluuya, que aí ele pegou a gente de surpresa, que ele tava, assim, falando um monte de coisa séria e de repente ele começou a falar... A mãe dele também ficou surpresa. Coitada da mãe. A reação da mãe dele é a melhor. A mãe dele ficou... a reação de todas as nossas mães. Comemorando, mas a mãe dele... Eu quero agradecer meu pai porque comeu minha mãe. Aí ficou aquela coisa meio constrangedora, mas foi assim, eu acho que quebrou um pouco o gelo e foi muito bacana por isso. E aí eu queria destacar também o discurso da Emerald Fennell, que foi o primeiro prêmio da noite, né? Sim, roteiro original. Roteiro original. Eu vi algumas pessoas criticando e depois eu realmente pensei assim, de fato, né? Ela tava concorrendo na categoria de direção, tinha toda aquela comoção em torno de que 2 mulheres estavam concorrendo nessa categoria pela primeira vez e tal, e ela era uma delas, e ela tinha ganhado o primeiro prêmio da noite. E o filme dela foi um filme muito reverenciado por ter uma postura assim de ser um filme feminista, de ser um filme mais combate à violência feminina contra a mulher, né? Falei errado aqui. E aí eu vi críticas falando que realmente, de fato, o discurso dela ela não pontuou isso em nenhum momento. Ela não, digamos assim, ela não usou o espaço, o palco que ela tinha. Mas coitada, ela mesmo disse que ela não escreveu o discurso, ela não esperava, né? Que ela foi pega de surpresa. Aí não usou, não fez. Aí quando você chega, a Frances McDormand usa 5 segundos do discurso dela e consegue encaixar toda uma questão ideológica que é importante pontuar. E aí ficou parecendo assim, eu vi algumas pessoas comentando, ficou parecendo que ela não tinha muito o que dizer e que ela só contou aquela história porque ela achou legal, mas que não era assim, de fato, algo tão importante
gente, porque ela teve aqueles 5 minutos ali de oportunidade prêmio daquele filme e não falou do que importava. Eu acho isso meio cruel, a avaliação dessa, porque assim, pegou uma obra como um filme. Não, você pegou uma obra como um filme que a pessoa tem. E ela gravou grávida de 7 meses, né? Ela tava grávida de novo? Porque na cerimônia ela teve o filho recentemente. Há pouco tempo, né? Ela gravou grávida de 7 meses. Segundo, foi Laura Dern que apresentou o prêmio, né? Isso. Segundo Laura Dern, ela gravou grávida de 7 meses. Não, foi Regina King, não sei. Foi logo no início. Regina King. Que falou que ela tava grávida de 7 meses. Eu não sabia que era a menina de... O que eu sabia dela é que ela é Killing Eve. E quem já viu é uma série... Eu assisti Killing Eve, mas não me lembro dela, não, na série. Não, como roteirista. Ah, tá. Que é uma série fenomenal. Aí eu entendi, porque o humor negro, né? A forma que é bem similar ao humor de Killing Eve, né? Eu entendi. Aí eu já falei, pô, já... Mas eu não sabia que ela... Vamos ressignificar. Não é humor negro, é um humor mais ácido que você quis dizer. Ácido, isso. Agora, assim, ela é uma pessoa jovem, né? Ela é jovem. Aí você sim, ela tem mais ou menos a nossa idade, assim, uns 30 e 40. Eu acho que até menos. Poucos você, eu já tô mais de 40. Então, assim, é diferente, né? Você é surpreendida no Oscar, né? Frances McDormand tá lá desde Fargo, né? Desde Fargo que ela tem 35 anos. Pois é. Tudo bem, vocês me convenceram. Vocês passaram um pouco de pano pra ela e me convenceram. Não, é porque assim, poxa, você chegar e resumir tanto do discurso político dela que ela vai dar no Oscar, eu acho meio cruel, sabe? Você pode dizer assim, poderia ter sido um discurso melhor? Talvez, se ela tivesse preparado. Mas aquelas coisas não estão associadas, né? Mas o filme em si já é um discurso muito forte. Aliás, eu acho que o trabalho o valor é esse. Então vamos dar mais uma chance. Eu vou dar mais uma chance. Não vou criticá-la. Apesar de que não é uma crítica minha, porque na hora não tive essa percepção. Eu li e trouxe aqui pra gente debater, de fato, assim, claro, ela poderia, sem dúvida, ela poderia ter pego, se posicionado melhor, falar, mas ela tomada de... Tava nervosa, né? A primeira aparição nossa. É normal, poxa. Não, é que nem na premiação de trilha sonora de Soul, que ganhou Trent Reznor, Atticus Ross e o John Batiste, que fez a parte dos pianos e tal. E ele é mais jovem do que os dois, que já tem, tipo, experiência Trent Reznor é indicado agora, é quase o John Williams. Trent Reznor é o novo John Williams, e Atticus Ross também, os dois. Pois então você viu que chegou lá e eles ficaram atrás e digo, vai lá, man, fale aí. E aí ele viajou, falou um monte de coisa, mas ele não falou de importância da música negra, de não sei o que. Não, ele foi falando lá. Trent Reznor, pra quem não sabe, diga aí, Ramon, foi guitarrista de que banda? Não, ele é a banda, né, o Nine Inch Nails. Ele é a banda, basicamente. Não era guitarrista, não? Faz sentido, vocês me convenceram. Toca também, mas... Faz sentido. Mas vamos embora. Vamos falar dos filmes agora? Não, peraí, eu quero concluir que eu tenho mais um... Eu quero falar também do discurso da vovozinha de Minari, que foi super fofo. Ela é muito fofa. Eu fiquei pensando assim, nossa, eu senti como se fosse a nossa Fernanda Montenegro ganhando, né? Imagina, no país dela e tal, a atriz muito reverenciada lá, muito já conhecida, com a carreira consolidada, finalmente tem seu trabalho reconhecido pro mundo. Aí ela chega lá toda humilde, corrige o Brad Pitt, porque falou o nome dela errado, né? Nosso CEO, o Xarops, não quis participar, que ele tá no modo sem animação pra nada, né? Tô foríssima, mas enfim, ele que falaria que o nome correto que ele é o nosso... Eu não sei pronunciar, nem vou arriscar, mas pra mim é vovozinha de Minari. Yo Jung-yeon, ou algo do tipo. Eu até vi, você falou desse discurso dela, você só te interrompeu um pouco, Bianca, aí ela, no final eu vi depois no Twitter um jornalista, o Rodrigo Salem, que ele tava lá cobrindo a coletiva de imprensa, né, depois a galera lá dando entrevista, os vencedores, que aí tinha alguns jornalistas presentes e outros via Zoom ou via videochamada, que aí uma pessoa perguntou pra ela como era o cheiro
cheiro de Brad Pitt. Ah, eu soube disso. E que aí ela disse que não era um cachorro. Isso, é. Muito bom. Bom. Mas ela falar, a mulher corrigir Brad Pitt, tem uma noção do tamanho da mulher, né? Tem moral, ela tem moral. E aí eu queria continuar aqui com um outro discurso que eu achei muito emocionante, que foi o discurso do diretor do filme Druk. Ele subiu ao palco e ele fez um discurso muito emocionado, porque a filha dele, Thomas Vinterberg, a filha dele faleceu num acidente super trágico, nas vésperas do início das filmagens do filme. E o filme, ele tem toda uma bad, assim, e ele falou que foi que o filme acabou, que a história meio que homenageia também a filha dele, porque ela ajudou muito na construção desse filme. Ele falou que ela ia participar do filme, né? Ela ia participar, ele comentou a forma como ela morreu, e eu achei, assim, até de uma forma muito, que eu achei que foi interessante, porque até é pedagógico, né? Que ela morreu num acidente de que alguém resolveu checar as mensagens no celular e na hora que tava dirigindo. E, enfim, eu acho que isso tanto ele mencionar, e foi muito emocionante, eu achei. Segurar a onda. Eu não segurava, não. Falou que o filme ter sido premiado foi algo que ela com certeza tava participando e tava, tipo, ela de alguma forma fez o filme chegar nesse auge, né, que chegou. E eu achei isso bonito pra caramba, sabe? Sim, Mário. Então já vamos puxar aí a continuação. Então vamos falar mais agora. A gente já falou bastante da premiação, já falamos da cerimônia em si, já comentamos algum dos prêmios, mas vamos falar mais agora das premiações, dos indicados. Você começa, já que você já se empolgou aí, o que é que você queria falar? A gente vai fazer como? Vai começar pela ordem dos indicados, aleatoriamente? Jovem, você tá querendo quebrar o ritmo do negócio? O que é que veio na sua cabeça? Se você queria comentar alguma coisa, comente. E aí a gente segue o filme. Algumas coisas que eu queria comentar, assim, um filme que me pegou muito, ter lido, não sei quem leu, mas alguém pode ter lido minha Pocilga sobre meu pai. Uma coisa que eu tenho medo da morte, claro, óbvio, não vou dizer que quem diz que não tem medo da morte ou é fanático religioso ou tá mentindo, né? Mas assim, eu tenho algum medo da morte, mas eu tenho muito mais medo de ter Alzheimer. Porque eu acho que Alzheimer é meio que perdendo, sabe? Uma morte. Anthony Hopkins era um ator que eu aprendi, foi um dos grandes atores que eu olhei assim, assistindo o Silêncio dos Inocentes. Eu assisti o Silêncio dos Inocentes, viu, Bianca? Você que se assusta com a minha idade, no cinema. Tá? Ai, meu Deus. Não vou fazer as contas aqui. Silêncio dos Inocentes é de 91, né? Se eu não me engano. 91, 92, não lembro exatamente quando é. Mas assim, eu assisti no cinema, filmaço. Foi um dos primeiros thrillers de suspense que eu vi, todo mundo é violento e tal. E assim, claro que minha geração era fascinada por Anthony Hopkins fazendo Hannibal Lecter. Mas depois disso, Anthony Hopkins começou a fazer um monte de merda, né? Cá entre nós. E ele tem uma carreira, todo mundo sabe, de altos e baixos, sabe que ele é um grande ator. Ele tinha feito, acho que no ano anterior, fez no ano seguinte, muito bom, Torna Howard's End, faz um bom, né? Assim, ele não foi acidental, né? O que eu tô querendo dizer é que não foi acidental ele ganhar aquele Oscar, né? Ele sempre foi um grande ator, um excelente ator, mas depois que ele ganhou o Oscar, ele, sei lá, meio que se acomodou, foi fazendo uma coisa ali, uma coisa ali, chegou a cometer o pecado de fazer formas, aquilo ali. Eu não perdoava ele por aquilo, não, é ruim. Repetiu o papel de Hannibal mais duas vezes. É ruim demais, Transformers 4. Bianca, você já assistiu Transformers 4? O Último Eu não vi Cavaleiro? nenhum dos Transformers, não gosto. Você é uma pessoa feliz. Sorte sua, né? Se manter assim. O primeiro até vai, mas os outros, meu Deus, o Transformers, o Último Cavaleiro, meu Deus, o que é aquilo? Aquilo ali devia ser proibido, sabe? Devia ser proibido. Aquilo ali devia ter um ato na ONU, assim, na Convenção de Genebra,
proibindo aquele negócio. Aquilo ali mas é ruim demais. Assim, é tortura, é demais. E eu nunca senti vontade de assistir, de verdade. Nossa, não veja não. Não veja não. Você tá ganhando, na verdade. Não tá ganhando, não. Mas ele ali naquele filme, nossa, você sente vergonha. Mas aí de uns tempos pra cá, você vê, quando ele começou a fazer a participação em Westworld, que ele foi muito bem, eu comentei isso no meu texto, né? Eu falei assim, porra, ó, Anthony Hopkins aí de novo, né? Depois em Dois Papas eu já fiquei assim, olha aí, ó, esse é o Anthony Hopkins que eu gosto, que eu conheço. Mas nesse filme, velho... É o Anthony Hopkins moleque, né? Tipo futebol, né? Criativo, dribla, mas nesse filme, Meu Pai, The Father, o que é aquilo, velho? O cara domina a cena. Eu assisti o filme com lágrimas nos olhos. O cara, ele me arrastava pelo filme inteiro, assim, e eu embarcava naquilo, eu acredito. E eu me sentia uma pessoa com Alzheimer. O negócio foi uma experiência, assim. Quando você vê o filme daquele, é pra isso que eu vejo o cinema, entendeu? Sim. Pra eu entrar naquilo, eu entrei naquilo ali, entrei no desespero, no sofrimento daquele personagem. Eu entendia tudo que estava acontecendo, entendeu? E o que me impressiona é que você vê, assim, que os gestos, os maneirismos dele, você reconhece, olha, são maneirismos de Anthony Hopkins, né? Você reconhece as coisas, assim, experientes que ele consegue usar, aqueles maneirismos, aqueles gestos pra dar vida ao personagem, né? E aí você entra naquilo ali, você vê que é algo que, ao mesmo tempo que é colado, precisão, assim, de um grande mestre da arte, é algo que não é frio, como se fosse feito apenas uma soma de que tem emoção, consegue colocar aquilo ali. Então é um domínio que é o que faz a gente, eu acho que a gente que ama cinema, é o que faz a gente amar aquilo, leva a gente a uma experiência transcendental. Você olha assim, aquilo arrebata você fala assim, termina o filme, e o filme é curto, né? Ele não é um filme muito longo, mas ele é um filme sofrido, parece que eu passei horas vendo aquele filme e não me cansei, mas terminou o filme, eu tava exausto, né? Eu não queria parar de ver o filme. Então, eu reconheço o que o Bosman fez, uma grande interpretação em A Voz Suprema do Blues. Nossa, não teve ninguém melhor do que esse cara. Não é nesse Oscar, não é nos últimos, sei lá, 10 anos. Ele destruiu, assim, né? Quando ele ganhou o Oscar, eu fiquei realmente feliz. Porque tinha tempo que eu não ficava em premiação. Porque eu achava que é um mestre mesmo, né? Sendo resgatado das terras, digamos. Eu também gostei muito, era o meu favorito. Eu queria muito que também tivesse ganhado como melhor filme, mas Nomadland não me pegou tanto quanto esse filme aí. Eu achei bem mais profundo, bem mais, né, sensível. Nomadland fale você, Ramon. Eu queria falar que Nomadland é um filme mais contemplativo. Ele Mário não assistiu, mas ele é tipo um... Assisti. Não, deixa eu completar. Você não assistiu o Minari. Eles são meio que gêmeos, assim, são dois pontos de vista da mesma coisa. Do sonho americano. Só que um do início dos anos 80 e um do atual, né? Pós-crise de 2008. Exatamente. O Nomadland, pra mim, também é uma versão atualizada de... Mário deve ter assistido, de Easy Rider, Sem Destino. Que era... Assisti. Sim, que é, né, com Terfonda e... Qual é o nome dele? Esqueci o nome do outro agora. Depois eu lembro. Tem Jack Nicholson também no filme, que são dois motoqueiros. Dennis Hopper, que os dois saem pelos... Eu ia falar Harvey Keitel, mas... são da mesma geração. Eu sempre confundo com outros. Dois saem, né, rodando os Estados Unidos de moto, e era o que significava na época, né, a questão, assim, dos hippies, dos anos 70, aquela geração da liberdade, a guerra do Vietnã, não sei o que. Hoje, o ser hippie é o nômade do Nomadland, né, a pessoa que tem dinheiro pra ter uma casa, que aceita aquele estilo de vida e abraça, né, aquilo com unhas e dentes pra ter algum tipo de felicidade, e que depois que se adapta àquilo não consegue voltar pro mundo real, né? O que o filme mostra é muito isso, né? A Frances McDormand se entregou totalmente ao filme, até os trabalhos temporários, ela fez os trabalhos, ela trabalhou de verdade, tirando ela e o... Falando um pouco do filme agora, o filme tem um quê de documentário, né? Isso foi uma coisa que me pegou muito no filme, né? É um realismo, assim, que é
é difícil de você ver. Só tem 2 atores, né, Mário? Isso. É só a Frances e o parceiro dela. O resto são pessoas nômades mesmo que estavam atuando. David Strathairn, como é que David Strathairn. Eu achei isso incrível, assim. O filme transita entre o documentário e o ficcional de uma forma magistral, por ter disso. Pontuando aqui que a Chloe Zhao, né? Que fala Zhao, né? É Zhao, eu acho que é Zhao, não é Zhao, não. O ZH em chinês fica Zhao. Ela vai ser a diretora dos Eternos, né? Pra quem não sabe, né? Sim. Eu já vi o trailer, né? O trailer que nunca foi divulgado. Eu vi lá na CCXP no 2019, foi? Aí nunca divulgaram esse trailer, né? Nunca saiu publicamente. Espero que o filme tenha a assinatura dela, né? Às vezes o filme da Marvel fica muito comerciais, assim, e tal, mas espero que tenha um pouco da assinatura. Com certeza vai ser difícil ela conseguir criar algo que não se encaixe no universo. Vai ter uma ou outra coisa que ela vai conseguir incluir, mas já virou até... As pessoas estavam comentando muito nas redes sociais isso, né? Que quando começar a divulgação do filme agora vai vir, né? De Tora vencedora do Oscar de melhor filme. Kevin Feige já tá com esse engatilhado lá. A visionária. E o trailer que eu vi, que o Kevin Feige levou lá no CCXP, era muito embrionário, assim. O projeto devia estar muito no começo, então eu lembro que era, assim, mais uma apresentação dos personagens. E o que ficou muito na minha mente, assim, era os figurinos. Os figurinos estavam muito bons, assim, impressionada, de fato. Agora eu gostei muito de Nomadland também. Foi um filme também que agora é um filme difícil de você ver também, né? Um filme dolorido. Principalmente nesse momento, né? Eu acho muito sofrido. Eu fiquei assim com aquela sensação ruim que você fica se sentindo pela personagem mesmo, né? Mas é um filme lindo, assim, né? Fotografia, essas coisas assim, é um filme maravilhoso. Lembra que eu tava falando de Kurosawa com você esses dias, Ramon? Você deveria assistir Kurosawa, que você é um cara que fotografia e tal, e a Chloe Zhao tem um quê disso? Não é qualquer um que sabe filmar paisagens abertas. É muito fácil. E ela tem uma... acho que você tem que ter uma sensibilidade pra você pegar essa cena, sabe? Não sei, tem que ter um olho meio de fotógrafo, de ela tem isso, viu? O que embala o filme, na verdade, o filme é melancólico, né? O Nomadland, o tempo inteiro é um filme melancólico, né? A palavra é essa mesmo. E o que embala o filme é isso, essas paisagens, você mostrar como, mesmo diante daquela vida aparentemente materialmente tediosa, escassa, né? Difícil, tem algo maior por fora, que é aquela paisagem, aquele mundo, né? Uma fake sensação de liberdade, né? Eu acho que eles focam muito nessa sensação de liberdade. Eu acho que é justamente para demonstrar como... Eu acho que a jornada da personagem da Frances McDormand é justamente isso, para demonstrar como a nossa... Aí eu concordo com você, Ramon, que é um pouco dura nesse ponto, né? A nossa sensação de liberdade no mundo contemporâneo, de segurança, de comprar, de adquirir, é uma liberdade que, se coisas do mundo, da natureza, que realmente importa, pequeno, né? É aprisionada, né? Nossa liberdade, ela é totalmente aprisionada. A gente depende de um monte de coisa. E ela tá ali numa vida que ela materialmente ela foi reduzida a nada, mas ela opta por aquela vida. Quando você olha para as paisagens, faz sentido aquilo, né? Você tem uma melancolia que é uma melancolia própria do filme, porque você tem aquela dar uma atenção, mas eu entendi os motivos dela. Eu não diria que eu faria a mesma coisa. Sim, com mas certeza. Eu entendia ela, entendeu? Fazendo um resumo aqui, principalmente entre os 8 indicados a melhor filme, tirando Mank e Os 7 de Chicago, que tem muito a questão de ser aquele tipo de filme mesmo, de ser indicado ao Oscar. Os 7 de Chicago, que é um filme inspirado em fatos reais, com filme de julgamento, aquele filme mesmo pra agradar a academia, que é de branco, falando sobre a indústria do cinema. Tirando esses dois, os outros 6 eu gosto que cada um deles tem uma particularidade, tem alguma coisa que se destaca, que são 6 filmes que são totalmente diferentes, assim, um do outro, mostram pontos de vista feminino, ponto de vista dos negros, de coreano, sacou? Isso foi o que mais me chamou a atenção entre os 8 indicados. Entre esses 2 que eu comentei, que são os mais básicos, Os 7 de Chicago, pelo menos eu acho ele muito competente,
excelente em relação à montagem, atuações, é um filmicamente muito bom. Já o Mank, eu acho aquele filme assim bem engessado, que quer mostrar, olha, esse aqui é um filme sobre roteirista, vamos mostrar isso aqui, ó, cena tal externa. Tem umas coisas que você fica, tá bom, que você não é um filme que você espera de David Fincher, é um cara que sempre faz uns filmes que te surpreendem por serem diferentes. Aí agora ele quis surpreender sendo olha aqui, academia, olha o que eu sei fazer, que linda homenagem à história, à indústria do cinema, blá blá blá. Enfim. Sim, por essa lógica aí que você tá falando, pegar no gancho aqui que eu não achei justo, por exemplo, o prêmio de fotografia pra mim, que assim, eu acho que é muito confortável um filme de preto e branco ganhar prêmio de fotografia, porque afinal de contas, qualquer fotografia em preto e branco fica maravilhosa. Então, o desafio de Nomadland era muito maior. Zack Snyder. Só lembrei de Zack Snyder. Não, e ainda bota tudo em preto e branco, assim. Eu concordo, Nomadland é bem melhor. Nesse aspecto, Nomadland é mais inovador do que Mank, né? Que ficou ali na zona de conforto. Entrando nessa parte técnica, ainda tem outro problema que o interessante do filme é que do Mank. Por que, velho? Peraí, desculpa. Vá filmar a porra do pôr do sol, velho. Tem que botar obturador na porra. Porra, ela filma vários pôr do sol. Velho, o negócio é bonito pra caralho, velho. Acabou, continue, né? Desculpa. Que Mank a piada de Mank é justamente que ele quer emular um filme de época, da época em que a história se dão, até abriu parênteses. E quer emular o próprio Cidadão Kane, né? Porque também, assim, todo o estilo dele é muito, lembra o tempo inteiro, né? Os planos, os enquadramentos, tudo lembra Cidadão Kane. Eu ia chegar nesse ponto. É que aí tem a questão do som, que aí eu abri um parênteses pra falar que eu achei um absurdo terem dado as duas categorias de som, né, de design de som e mixagem de som, juntaram num negócio só e chamaram de som, e a justificativa é as pessoas não conseguem entender a diferença, então foda-se, bota tudo junto. Eu vi outra justificativa, eu vi que no caso a questão da mixagem, mixagem que era separado? Que tinha. Era mixagem. São duas categorias, era mixagem. Uma delas eu li. E som. Eu li uma reportagem que explicava que uma delas não faria tanto mais sentido com o estilo de edição que existe hoje, porque se você pegar a forma como era feito isso no passado, justificava. Hoje em dia não tem muita diferença, não distinguiria muito facilmente a pessoa assistindo, ouvindo no cinema o que é uma coisa e o que é outra. Eu vi essa justificativa. Eu não vi. A justificativa que eu tinha visto era que a academia teria dado, é que a maioria das pessoas, os votantes, não conseguia distinguir o que era uma coisa e o que era outra. Faz mais sentido. E que muitas vezes, tipo, era uma mesma pessoa fazia as duas coisas. Mas é meio injusto. Nem a gente sabe explicar, Ramon. Nem a gente sabe explicar isso. Não é tão difícil. Teoricamente era design de som e mixagem de som. O design de som seria a criação dos sons em si. Mixagem é mais ou menos o volume. Sendo assim, bem simplista, seria mais ou menos essa a diferença. Então tem filmes que você vê que são duas coisas que são bem distintas. Então, se essas categorias fossem separadas como eram antes, quem você acha que tinha que ganhar o outro Oscar? Não, pra mim as duas iriam para O Som do Silêncio, que é o filme que o som tá dando a resposta fácil. É porque o filme usa essas duas técnicas de maneira brilhante, que é a questão do volume, que tem algumas cenas que o filme emula, né, o cara começando a perder a audição, ele começa a ouvir umas coisas diferentes, dando um spoiler para quem não tiver assistido o filme, que ele bota o aparelho, né? Ele faz uma cirurgia para poder tentar voltar a ouvir. Quando ele volta a ouvir, é um negócio que é totalmente diferente. Então ele ouve o mundo de uma forma diferente do que nós que tem a audição normal ouve. Então, bem distintas no filme. E que eu ia falar justamente de Mank, que ele usou todas essas técnicas que eram coisas da época. O filme, a captação do som foi feita em mono,
Então, tanto no canal do lado direito e do lado esquerdo saem a mesma coisa. Então, se você assiste o filme, principalmente se você botar tipo num home theater, alguma coisa assim, você ouve como se tivesse tipo um eco, como se tivesse até num cinema antigo, que ele usa todas essas técnicas de som, tem o design de produção, o figurino, todas essas coisas, o fato de ser em preto e branco, todas as coisas que emulam a época, mas a única coisa que ele não usa da época é a fotografia. E aí, tipo, e é justamente a academia vai lá e dá o porra do... Faz menos sentido ainda, A né? única coisa que o filme fez de errado tecnicamente foi isso, aí você vai e dá esse prêmio, é bizarro. Na trilha sonora também, o Trent Reznor e o Atticus Ross usaram instrumentos da época, não sei o que. Mas enfim, era só pra falar disso do som e da fotografia, que eu achei um absurdo ter ganho fotografia. Pode falar agora, mano. Não, o que eu ia falar é o seguinte, que com a evolução tecnológica, o que acontecia antes? O som que a gente ouve no cinema não é o mesmo som real. Muita gente não sabe disso. Eu me lembro quando eu fazia publicidade, a gente tinha bancos de sons, tinha uns CDs, né? A gente usava e tal. E esses sons que eram usados para emular algumas coisas, né? Uma queda, uma coisa, nunca eram idênticos ao original, né? E as pessoas que criavam esses sons era algo similar. Aí eu não sei dizer, me desculpe, mixagem ou edição de som, né? Era uma coisa meio de criatividade mesmo. Eu me lembro, uma coisa que me marcou muito é o making-off de O Exorcista. Não sei se você já viu o making-off do Exorcista. Recomendo que vocês assistam. Você já viu, Bianca, o making-off do Exorcista? O Exorcista você deve ter visto o filme, né? Já vi, mas não vi o make-off, não. Pronto. Assista o make-off, que é melhor do que o filme. O make-off, ele é 10 vezes melhor do que o filme. Ramon, já viu? Não, já viu o filme. É melhor, porque assim, tem coisas... Quem faz a mãe da menina, se eu não me engano, é Mary Tyler Moore, né? Que era uma atriz muito famosa dos Estados Unidos na época, série de TV e tal, parará. E foi escalada em William Friedkin. O cara era louco. Tem uma cena, aquela cena que o pessoal de efeitos especiais amarrar uma corda, tudo de Mary Tyler Moore, Linda Hamilton tapa na mãe, né? Ela tá possuída e a mãe é arremessada contra os... Tem um fio, eles usavam um fio invisível, né? Que era tipo um nylon, né? Que eles não apagavam, né? Mas não dava pra ver. E eles puxam ela de vez, assim, né? A galera dos efeitos especiais. Puxam ela de vez, ela bate mesmo as costas no móvel, né? Mary Tyler Moore. Imagina, é como se você estivesse fazendo isso com Ivete Sangalo, popstar. E a mulher para... Ótima comparação, Aí a mulher começa a se contorcer de dor assim. Ai, para! Porra, filma! Roda! Bora! A mulher sofrendo lá e o cara filmando, assim, né? É um negócio muito louco, velho. O cara, ele queria dar a experiência real da... O cara é louco. Essas coisas loucas, você vê que às vezes o filme sai bom, mas tá merda envolvida no meio, né? Tem várias denúncias de assédio na história de assédio não sexual, desse tipo do diretor, né? De submeter os atos. Por exemplo, a cena do exorcismo final, ele botou um monte de ar-condicionado abaixo de zero pra ver, não sei se vocês lembram que a respiração sai fumaça, né? E a galera sem agasalho, sem nada, a menina Linda Hamilton só com pijama, entendeu? Um negócio bizarro, assim. Mas o que mais, falando da coisa da mixagem e edição de som, uma das cenas mais aterradoras do Exorcista é na hora que o personagem a menina vira o pescoço, né? O som, a gente nunca presta muita atenção no som, mas o som é fundamental pra criar um ambiente. Aí o editor de som, ele precisava fazer um barulho no documentário, tipo, de ossos se partindo. Ele tentou tudo e não conseguia. Pegou uma carteira velha de alguém no set, tô no microfone e torceu a carteira. Captaram aquele som e usaram aquele som pra ser o som do pescoço dobrando. E essa que é a magia, né, do cinema, né? Trabalhar com o imaginário, né? Não é exatamente o que mas é o que, na nossa mente, um osso quebrando, eu acho que ele fala isso no documentário, quebrando, não tinha um som de osso quebrando pra ele. Teira de couro velha dobrando, tinha esse som, né? E isso é fenomenal, entendeu? Isso é um negócio assim que, isso pra mim é genial, velho. Olha assim, caralho, velho. Eu quero ter esse saque, de fato, que aquilo funciona. Você vê a cena, você fica travado, né? Sim, é justamente isso. Essa questão da criação do design sonoro é importante até hoje. Assim, posso te dar um exemplo que eu gosto bastante, é do Clube da Luta, que quando eles fizeram o filme, se você fosse ver a biblioteca sonora dos filmes de ação, principalmente dos anos 80, você pega filmes que são geniais, tipo Duro de Matar, mas você vai ver os efeitos sonoros, tipo Bruce Willis dá um murro do cara,
aquele som bizarrão de murro, que eles tiveram que criar toda uma biblioteca sonora das cenas de luta, sacou? Jovens, assistam, vocês que não viram ainda, assistam o Exorcista e assistam o Making Off do Exorcista. Nossa, não é sério. Não é por acaso que é considerado um dos melhores filmes da história do cinema. Por acaso mesmo. Tem, inclusive, só pra fechar, pra não prolongar demais, que a gente já passou de gravação. Quem se importa? Se no Oscar não teve limite de discurso, por que aqui haverá? Olha aí. Deixa, tá vendo? A gente não fica podando o Mário Bastos, o programa vai ter 3 horas de duração, só ele... Tá vendo? Só ele viajando. Mas pra fechar isso do som, tem um filme que eu até assisti recentemente de Palma, chamado Um Tiro na Noite, que o nome em inglês é Blowout, e é meio que de certa forma, um remake do filme, acho que é italiano, também o nome é Blowout. Mas enfim, e aí no filme, o personagem de John Travolta, ele trabalha com isso, com design de som. Então ele vai, tipo, pra rua com tipo, um microfone grandão e um gravador daquele gigante, tá os sons reais e transformar aquilo numa biblioteca sonora. E aí a piada do filme é que começa com... ele faz um filme de terror bizarro. Começa o filme, uma das primeiras cenas, fizeram a cena de uma mulher que tá sendo, tipo, morta num chuveiro, tipo Psicose, que a mulher dá um grito bizarro. Teste com várias mulheres pra ver se consegue alguma dublar o grito direito. E aí a piada, dando um mega spoiler do filme, que a mocinha do filme morre no filme, tá o som da mulher morrendo, e aí no fim ele usa esse som, o som da mulher morrendo lá no filme bizarro. Nossa, Brian De Palma é genial também, né, velho? Falta faz. Mas vamos voltar aqui às nossas divagações. Bianca, você quer fazer algum comentário aí sobre os indicados? Depois eu quero falar sobre mais um. Queria falar de um especificamente, depois vocês podem comentar os outros vencedores que a gente comentar rapidamente aqui de documentário. Eu queria falar que... Era esse mesmo. Vamos falar de Netflix, né? Nos levando os documentários. E aí, o que será que fez Professor Polvo ganhar? O Polvo mereceu ganhar o melhor documentário? Eu acho que é um documentário bem legalzinho, mas não acho que merecia ganhar. Não era assim um estilo inovador, não era nada surpreendente, é emocionante, é ok, mas fiquei assim meio, por quê, né? Por que será? Os outros foram um pouco deixados de lado. Será que foi a culpa da Netflix? Eu tenho uma teoria, mas eu vou falar depois de Ramon, porque o Polvo ganhou. Deixa o Ramon falar primeiro. Você assistiu os 5, Bianca? Eu só assisti Polvo e Creep Camp, os dois da Netflix. Deixa eu pegar aqui a lista pra eu conferir se tem também Time, que é da Amazon. Time eu não assisti, eu ia ver, mas não assisti. Eu assisti o Creep Camp, o Agente Duplo, o Professor Polvo. Faltou mais algum. O Collective não tinha, né? Não tava disponível, não consegui achar pra assistir. E ficou faltando esses dois, o Collective e o Time. Mas o meu favorito era o Agente Duplo. Tá na minha lista aqui pra assistir tanto esse Agente Duplo. Também a filme estrangeiro, pelo que eu vi, ele parece ser bem pesado, assim, um tema mais... Percebi, assim, dos 5 indicados a documentário, tirando o Professor Polvo, todos eles têm, assim, uma temática séria, mesmo que no caso do Agente Duplo é um tema sério, mas tratado de uma maneira que parece ser meio bem-humorada. Mas descontraída, né? Mas o tema é sério, né? Que é a questão dos idosos sendo maltratados, coisas do tipo. O Creep Camp é a inclusão, né? Das pessoas. Sim, o Creep Camp. Eu acho genial também, Creep Camp. Sim, é muito bom. E ele surpreende que você acha que vai falar só daquela coisa do acampamento em si, mas depois mostra a questão da luta, né? Pelos direitos dos deficientes. Pois também é o original Netflix. Sim, Por que Netflix escolheu tal? Será que a Netflix escolheu fazer mais lobby por Professor Polvo? Ou por
que ele ficou mais hypado, assim? O que rolou? Eu acho que o professor... Depois Mário vem com a teoria dele, é porque eu assisti o Professor Polvo e não gostei. Eu acho que ele é um filme que é um homem branco passando por uma crise, depressão, ele precisava era de um... Crise de meia-idade, né? Ele totalmente privilegiado. O que ele precisava era de uma terapia e não de ficar um ano obcecado por causa da porra de um polvo. Que atrapalhou todo o equilíbrio daquele ecossistema ali, né? Ele interferiu no fim das contas, né? O ponto do filme são as imagens, é você acompanhar o ciclo de vida aquelas divagações comparando com a vida dele. Velho, eu achei forçado. Eu achei emocionante, mas forçado. E podia ser um documentário Nat Geo, né? Total, assim, Discovery Channel, qualquer coisa desse tipo. Pra mim é documentário tradicional, assim. E eu acho que ele também tem as questões de pesquisa científica que joga no ralo, porque o cara, eu li diversos estudos pra dizer, tipo assim, olha, eu não sou cientista, mas eu li um monte de coisa, então eu sei tudo aqui agora sobre os povos. Tipo, porra, não, velho, pare com isso, sabe? Você tá desmerecendo também os cientistas aí do mundo, os biólogos e coisas do tipo, que passam anos de sua vida e você passa um ano mergulhando e diz, pronto, agora eu sei tudo do povo. Ele se esconde aqui porque ele parece comigo, ele tem a vida, a fragilidade da vida. Velho, eu não tenho paciência pra isso. Eu fiquei... Não tenho maturidade pra isso, né, Ramon? Eu não tenho maturidade. Mas a minha teoria é que eu acho que justamente esse, por ser o que não aborda de forma direta, nenhum problema real, o problema do cara, ele não diz, né? Ele só diz, eu não tava me sentindo bem, tava com problemas no casamento, na minha relação com o meu filho, e a mulher do cara não aparece, o filho aparece, eu levei meu filho aqui pra mergulhar comigo, então tá bom. Aí resolvemos o problema assim. É bizarro também, eu não sei se você percebeu, isso é bem bizarro, que ele fala que, eu fiz essas imagens sozinho a maior parte do tempo, mas a maior parte do tempo parece que tem sempre alguém filmando ele também, né? Sim, não, tem diretor de fotografia, não sei o que. Ele quer parecer que é algo amador, que foi feito assim, não amador, porque ele diz mesmo que ele é cineasta, ele é cineasta, mas assim, ele quer parecer que é algo que foi feito ali, cotidiano da vida dele, mas não foi uma produção mesmo, assim, de fato, né? Mas diga a sua teoria agora, Mari. Minha teoria é que fez sucesso por causa de Cthulhu. De quê? Cthulhu, pô. O Great Old One, polvo, caniano, deixa eu falar. Tá isso aí, viu, Júnior? Não corte não, que a piada é engraçada, é vocês esperarem todo esse tempo pra falar por causa de Cthulhu. Eu tava esperando que ele ia falar sobre que era o hype da Netflix, que a galera assistiu mais Professor Polvo do que assistiu os outros documentários. Vocês me levam muito a sério, velho. Eu, sinceramente, fiquei sem entender justamente quando ele foi anunciado como concorrente, porque, assim, eu não dava nada nesse documentário, mas o Márcio gostou, né? Eu lembro que quando ele assistiu, ele recomendou pra gente, né? Pois é, eu já deixei um comentário indignado lá na Márcio não é referência pra nada. Mas ele é a curadoria do Ramon. Ele tá por vitória. Minha não, né? Ele que disse, era ele e Mário Bastos, ele que falou, eu não tenho nada a ver com isso. Que disse, não confie no hype, confie, eu que faço aqui, eu assisto as coisas da Netflix, eu que sei o que é bom. Vamos seguir, vamos falar então do Voz Suprema do Blues, também outro da Netflix, que eu acho que, assim, né, um filme reconstruiu ali uns cenários cabulosos. E por que não ganhou direção de arte, Ramon? Você que entende das partes técnicas. É difícil saber, né? Os prêmios que eu achava que ele ia ganhar seriam os de atuação, né? Que a Viola Davis e o Boseman, que acho que é o principal destaque do filme, são as atuações, que ele é o filme é meio como se fosse uma peça filmada, né? Porque se passa em poucos cenários, o corte de tempo é bem restrito, é mostrando a gravação daquela música. Então nesse corte de tempo
você, através das atitudes, você conhece um pouco daqueles personagens. A cantora lá, que é interpretada pela Viola Davis, você fica com aquele sentimento, assim, ao mesmo tempo que você tá com raiva, que ela fica meio que querendo trollar as coisas, mas ao mesmo tempo você entende que ela na posição dela de mulher negra, que tem aquele status de vender... Gera empatia, né? Gera empatia. De que ela tinha que impor mesmo as coisas dela, para que aquilo era importante, né? Ela marcar a posição dela naquele... junto aos brancos, né? Então é um filme que é interessante, assim, pra mim, que não conhecia a carreira dela, você fica com aquela sensação, você sai, depois de assistir o filme, você tem aquela sensação, você quer saber mais, que aquele corte é tão curto que se você não tiver o background, né, se você não conhecer bem o contexto, você perde muita coisa, que eu acho que é o que acontece também um pouco com o Judas e o Messias Negro, mas que como é uma história um pouco mais atual e já tiveram vários outros filmes que abordam temas, a temática que se passa no mesmo período de tempo, então fica mais fácil de você, mesmo sem conhecer todo o contexto histórico, de você entender, né? Porque você pega um filme tipo Os Sete de Chicago, o filme é bem mais mastigadinho, né? Os 5 primeiros minutos do filme, ele já te mostra, ó, esse aqui é o estudante, esse aqui é o hippie maluco, esse aqui é o cara negro que tá perdido lá, que botaram lá pra nada. Então, assim, é um filme mais didático, mas os outros, tanto A Voz Suprema do Blues quanto o Judas e o Messias Negro, ele captam a importância desses pedaços da história da cultura negra, que, principalmente pra nós aqui, nós três que somos brancos, né, já que nosso querido Júnior poderia estar aqui falando da importância desses filmes, que ele até, tô aguardando o texto dele de Judas e o Messias Negro, que tá difícil de sair na Pocilga, mas quem sabe quando o texto já tenha sido publicado. Eu escrevi sobre os 8 filmes, nem todos estão na Pocilga. O texto, o meu pai, por exemplo, eu forcei Mário Bastos a escrever pra Pocilga, porque senão ia ficar dos 8 indicados, pra eu não ficar eu escrever sobre a maioria. Acabou que ficou bem dividido. Meu pai foi Mário que escreveu, Judas e o Messias Negro, a gente tá esperando aí o texto de Júnior. Eu escrevi sobre Mank, sobre Bela Vingança, O Som do Silêncio e Os Sete de Chicago, para Pocilga, e Márcio escreveu sobre Minari. Ramon, eu queria comentar ainda sobre os vencedores de documentário da Netflix, que além de Professor Polvo, teve o Dois Estranhos, que ganhou, curta-metragem, né? Teve aquele Se Nada Der Certo, Eu Te Amo, como é que é o nome mesmo em português? Acho que é isso, que é uma animação, curta de animação. Da Netflix também. Isso, Netflix levou aí vários, né? E são bons documentários mesmo. Eu assisti alguns curtas. Não acho que esse Two Strangers, pra mim, ele é muito bom, mas ele cai meio que nessa questão dele ser ultra pedagógico e, ao mesmo tempo, ele ser instrumento de sofrimento para a causa que ele está militando. Se foi claro o que eu quis dizer, mas... Vocês assistiram o filme? Assisti. Não. Ele corre esse risco, né? Sempre tem esse risco, é uma faca de 2 gumes, enfim. Mas eu achei que... eu acho que ele ganhou pelo hype, né? Porque era Netflix, enfim. Eu acho que tinham documentários melhores. Um que me tocou muito foi um documentário... Mas esse não é documentário, esse é... É curta-metragem, desculpa. Eu não vi. O único dos curtas que eu vi foi esse. E de documentário... E de documentário curta eu também vi o que tem na Netflix, que é a história de Latasha. Também é interessantezinho, mostrando da menina que foi assassinada na época, no início dos anos 90, num dos auges das questões raciais em Los Angeles. Você gostou? É interessante, mas aí entra aquela falta de conhecimento que a gente tem antes da história da luta, né, dos negros pela questão de igualdade. Então, assim, é um filme que ele é importante por isso, assim como, repetindo aqui, como o Judas e o Messias Negro e outros que são importantes para que seja divulgado, né, esse tipo de coisa que a gente vê aí em filmes americanos. Quantos filmes a gente já viu falando com
falam dos presidentes, de coisas dos brancos, mas dos negros a gente só vê filme de escravidão, de coisas do tipo, então é bom também de saber mais sobre essa história recente. Tem uma ligação passa mais ou menos a história, a menina foi assassinada mais ou menos na mesma época que teve o caso do J.J. Simpson, então tem lá a série que eu nem sei se ainda tá na Netflix, que é o J. Simpson. O povo, né? Ele mesmo, que fala que... O professor Povo contra o J. Simpson. Tá difícil. Tipo isso. Que o filme passa nessa mesma época, né? Então mostra as questões raciais que a galera não aguentava mais. Então, assim, é importante justamente para você ficar registrado, né? E quando um filme desses é indicado ao Oscar, ele ganha ainda mais proporções, né? Que mais gente vai assistir e ainda mais estando numa plataforma acessível como a Netflix. Eu gostei desse também, mas eu gostei muito mais do A Conversa aí, que é o comentário do New York Times. Não sei se você assistiu, tava no YouTube. Não. Então ele tava na cerimônia, esse músico, aí ele faz um diálogo com o avô dele, que também era músico e que tipo, batalhou muito na vida pra construir um legado pra que suas próximas gerações tivessem sucesso a música que ele não pôde ter, entendeu? Eu achei bem bacana, vale a pena. E aí, destacando essa questão do curta, né, Ramon? Se algo acontecer, te amo, eu acho que, nossa, me pegou de jeito, assim. Sim, é pesado. Chorei do começo ao fim, é impossível não se emocionar, é muito, muito sensível. Esse eu vi na época, logo quando entrou na Netflix, ainda era da pandemia, já tinha começado, mas ainda estava no início. Acho que hoje, por questões do isolamento e a gente não aguenta mais, assim, as notícias ruins, acho que talvez assistindo hoje ele ainda seja... É mais pesado. Ainda mais, né? A questão de perder uma pessoa próxima. Até minha mãe comentou e que ela se identificou, porque... minha irmã faleceu tem uns 5 anos, então pra ela também perder um filho e tal. Enfim, são coisas do cinema, né? É a beleza do cinema, né? A gente criar empatia, ficar com raiva do povo, do tipo, fazer terapia. A irmã de Ramon, pra quem não sabe, cidade Maiana. O mundo é extremamente pequeno. E eu fui conhecer Ramon de colega de Maína. E Maína foi uma pessoa que foi muito boa de mim. Já comentei isso com você, né, Ramon? Sim. Você vê como essas coisas são... Curso de publicidade. Então, conheci muita gente que estudou lá, mas eu não conhecia você, só fui conhecer depois. Eu e Dadal, que até fez alguns Varacasts, mora hoje na Austrália, de Maína. Maína fez Aikido com a grande Maína, grande figura. Você vê como o mundo é nessas horas que eu fico, eu acredito coisas além da materialidade. O materialismo comunista... Vamos Ramon. Diga, Bianca. Seguir, então, encerrar com Soul, comentar um pouco de Soul, porque eu acho que esse Oscar teve várias homenagens à música, né? A gente teve aí o Som do Silêncio, a Voz Suprema do Blues, Uma Noite em Miami, todos esses filmes meio que abordam a música, né? O filme que você assistiu, né? De Billie Holiday, Estados Unidos versus Billie Holiday. Isso, também muito bonito, eu gostei. E Soul é essa homenagem, assim, acho que é a melhor de todas as homenagens e é um filme, assim, super surpreendente e um dos melhores. Até hoje não tinha como não ganhar essa categoria. A categoria, então vamos partir para o encerramento, a categoria de animação, dos 5 indicados eu só não assisti o filme lá do stop motion, lá do Carneiro, como é o Sean Chico falando aquele negócio, que eu vi o trailer bem assim de criança, assim. Esse também era da Netflix, né? Isso, Caminho da Lua e esse Carneiro aí era da Netflix. Os outros eu vi e realmente assim, mostra a superioridade da Pixar assim, em relação às outras, que consegue sempre equilíbrio entre um filme que funciona tanto para adulto quanto para criança, né? Que eu acho que isso é a fórmula de sucesso da Pixar, que ele consegue fazer um filme que tem tantas camadas
e que tem essa genialidade de funcionar pra qualquer idade e que texto diferente, né? A depender do referencial, do ponto de vista, e mesmo assim o negócio funciona. Isso é E por foda. causa disso, eu acho que essa categoria tem crescido, né, ao longo dos Oscars, assim, dos anos, né? Eu acho que tem ganhado mais relevância a animação, tá tendo mais visibilidade, você não acha? Foi por causa da Disney, né? No início dos anos 90, quando como é o nome do filme, A Bela e a Fera foi indicada a melhor filme, que surgiu essa necessidade, né, de categoria separada, que mostra a importância, né, das animações. Mas o que eu ia comentar é isso, que entre os 5 indicados, sem dúvida, Soul era o superior, mas tinha o Wolf Walkers da Apple, é interessante, é diferente, foge um pouco tá lá na Apple, eu vi. Isso, foge um pouco das regras, assim, desses padrões de animação de bichinho que fala, coisas do tipo. Tem o outros 2 irmãos que é da Disney, que tem uma linha assim meio parecida com a da Pixar, né? Que acho que desde que a Disney comprou oficialmente a Pixar, suas próprias animações começaram a também ter esse impacto de querer fazer coisas que funcionem para todas as idades. E o outro, que é esse Over the Moon, ele é bem básico, assim, que segue todas as fórmulas, clichês de animação, com musiquinhas, com historinha, com bichinho fofinho, coisas do tipo. É aquele filme que é legalzinho, mas que acaba... Ok, né? Só ok mesmo. Mas que ele não tem essa capacidade de... Ele não se preocupa com pessoas mais velhas, né? Ele quer só agradar É um nicho, faz parte, né? Não é que toda animação tem que ser criança. Então, se ele funciona lá daquele jeito dele, parte. É por isso que eu... Mas me tira uma dúvida aqui, Ramon. Vai que a minha dúvida é uma coisa assim, pessoas, acho que pode ser uma dúvida básica, mas ok. O Soul, ele poderia concorrer também como melhor filme ou não? Porque tem que ser na categoria dele, tem que ficar lá na animação e não passa Não, acho que não tem isso não. Depende da escolha dos produtores em escrever. Não, na verdade é porque para melhor filme tem as regras malucas lá que eles criaram de ser indicado até 10 filmes. Só que desde que eles mudaram, nunca 10 filmes foram indicados, porque eles dão as notas pros filmes e o filme tem que ter uma nota de corte, que aí se tiver acima de uma média, não sei o que, aí o filme entra. Aí essa matemática maluca que eles criaram é tão maluca que conseguiram indicar 10 filmes, sempre entram 8 ou no máximo 9. E aí acaba que, como criou essa categoria de animação, acaba que a animação, desde então, acho que nenhuma animação foi indicada a filme. Acaba entrando acabou virando uma coisa de nicho. Mas esse ano teve correndo a filme internacional e a documentário. Aconteceu, acho que isso também no passado, né? Com filmes de documentário. Parasita ganhou filme internacional e ganhou o filme principal. Então, acho que nesse sentido não tem nenhuma regra que impeça, não. Mas eu acho que justamente isso, por ter criado a categoria, e agora é muito difícil uma animação entrar em filme por causa disso. Já tá indicado a melhor animação, deixa lá. A não ser que aconteça, né, mais pra frente, de realmente alguma animação que conseguir de as pessoas abstraírem o fato de ser animação, né, porque acho que ainda tem muito preconceito pelo fato de ser animação, ser coisa de criança. Concordo. E aí, finalizar, vamos falar do nosso bolão, quem ganhou? Foi Ramon, lógico que ganhou, foi Ramon. Né? Foi segundo, mas eu quero deixar registrado aqui que eu saí da lanterna ano passado e fiquei em segundo lugar esse ano. Eu tô muito quase ganhou. Isso aí assim, o meu encerramento é só falando que essa questão da diversidade ainda tem muito o que melhorar, mas essa edição já mostrou que é possível, caso é melhor filme, ter uma diversidade de histórias, que não ser sempre aquelas mesmas fórmulas de coisas inspiradas em fatos reais, ou que, se for, que seja fatos reais de outras culturas, outros pontos de vista. A passo
assuntos curtos a gente chega lá. Mas que é interessante notar, isso já é uma tendência desde os últimos anos, que acho que vai ser muito difícil nas próximas edições algum filme conseguir coisas como que aconteceu no passado, como aconteceu com o que a gente citou aqui, o Silêncio dos Inocentes, que o filme ganhar todas as principais categorias, ganhar filme, diretor, roteiro, ator, atriz. Isso é bom, viu? Isso é bom. Sim, com certeza. É bom, porque quando o filme ganha, porque antigamente era assim, o filme tipo Titanic, né? Era indicado a todas as categorias. Aí o cara sabia que o filme ganhava pelo menos metade. Só não ganhou, ou só não foi indicado Leonardo DiCaprio por birra, né? Que só quem foi indicado. Mas eu acho que isso também mostra uma evolução natural da própria indústria. Eu acho que tem muito mais produções com a entrada dos streams, assim, sei lá, triplicou, quadruplicou, a quantidade de produções é muito maior, então você tem que realmente diluir, porque espelha que você, tipo, não tem uma unanimidade, não existe um filme, é o único filme do ano que foi o melhor de todos, não tem mais essa unanimidade, é impossível, porque tem muitos filmes bons, então é justo que a gente divida essa prêmios, né? Tem outras premiações, Cannes, que talvez seja a segunda mais famosa depois do Oscar. Eles têm menos categorias, mas, por exemplo, se tá lá o filme concorrendo a melhor filme, ator, então assim, se o filme ganhou melhor filme, então ele não todas as outras categorias são dadas para outros filmes, entendeu? Para justamente... Esse é um acordo não tácito, é um acordo legal mesmo que acontece de fato. Faz parte das regras do negócio. Se você disse que se fosse aqui a se aplicar o Oscar, então se Nomadland ganhou o melhor filme, então assim, nos critérios de Cannes, significa que a soma, né, de tudo, de atriz blá blá blá, fez com que ele fosse o melhor filme. Então dentro de melhor ganha um ator de outro filme, que o filme não é sensacional que nem esse aqui, mas a atuação do cara se destacou, entendeu? Dá oportunidade para outros. Exatamente, para aqui Cannes é diferente, né, é que realmente tem esse reconhecimento de outras formas, né. Eu acho que o Oscar meio que tá virando isso, que um filme ganhar todas as principais categorias. Já vinha até acontecendo nos últimos anos de algo que era sempre comum, era o que ganhou o filme ganhava o melhor diretor. E isso nos últimos anos não estava se cumprindo, até que ano passado o Parasita ganhou os dois e chegou esse ano o Nomadland. Isso. Acho que o máximo que vai acontecer é algo desse tipo. Você, Bianca, Mário, façam aí seus comentários pra gente encerrar esse negócio. Indignada que Bacurau não participou, mas quem sabe ano que vem? Mentira, não dá. Agora já era. Faz parte. Tinham dois grandes filmes pra indicar e acabou indo o outro, Vindo Invisível. Apostaram mais em Fernanda Montenegro, mas faz parte. Acho que talvez o Brasil tivesse mais chance com Aquário se não tivesse sido boicotado. Porque se Bacurau tivesse sido indicado ano passado, não ia ganhar de Parasita, então... É verdade. Acho que a maior chance que a gente teve nos últimos anos foi desperdiçada com Aquários por questões políticas, mas não vamos se prolongar nisso. Mário? Minha esperança é que a gente possa voltar aí ao cinema com segurança, né? Pelo menos em 2022, a gente já esteja... Volte aqui para comentar a cerimônia do Oscar e tenha, de fato, assistido os filmes do Oscar no cinema. Essa é a minha esperança. Eu subscrevo aí as palavras de Bianca, fez muito bem. Vou acompanhar o voto do relator aí. No resto do mundo já estão caminhando para isso. Aqui no Brasil, enfim, vamos fingir que a gente tem alguma esperança, né? Porque tá difícil, mas vamos lá. Então é isso, pessoal. Estamos chegando aqui ao final de mais um VaraCast. O Oscar 2021 aí rendeu muito papo. A gente podia continuar falando aqui. A gente não falou de Borá 2, que a gente já teve um outro podcast só sobre isso. A gente tem texto sobre os filmes aí vai ter o link na descrição com todos os filmes que a gente comentou
comentou que estão indicados alguns. Então vai ter tudo aí para vocês lerem mais um pouco sobre nossa opinião e quem sabe aí a gente não volta a falar sobre mais algum desses filmes futuramente, né, Bianca? Vamos ver. Vamos deixa rolar, deixa fluir. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço. Tchau, Galera, abraço. VaraCast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcatéia está para lobos.